Estamos de volta no programa Mundi Animal, aqui pela TV Mundi, www.tvmundi.com.br. Assunto importantíssimo, estamos aqui falando sobre os preconceitos com relação a uma doença tão comum nos dias de hoje, que é o câncer, até porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o seu animal de estimação, etc. Né? Estamos entrevistando a doutora Karine Germano, que vai falar um pouquinho para a gente como é que ela aborda o paciente não, o dono desse paciente, né? Quando fala a palavra câncer e quimioterapia, né? Eu sou do interior, eu sou de Mococa, e eu me lembro quando eu era criança, essa palavra era proibida de ser dita, né? As pessoas diziam assim, ele está com doença ruim, né? Com aquela doença. As pessoas tinham medo até de falar a palavra, né? Como é que é isso, doutora Karine? Bom, hoje, né, na verdade, assim, é difícil, infelizmente, Marcos, é difícil a gente atender um animalzinho onde o proprietário não teve um conhecido ou um familiar que já passou por um tratamento ou pelo histórico de câncer na família. Então, assim, eles já chegam com algumas dúvidas prontas, né? E o que eu tento passar para o proprietário é assim, que na verdade eu não sou uma pessoa que quero instituir um tratamento para aquele animal onde a gente vai piorar a qualidade de vida dele, né? Porque o que o proprietário pensa mas hoje ele está bem e aí eu vou começar a quimioterapia e ele está suscetível a sofrer todos esses efeitos que você está me passando. Então, geralmente o que eu exponho para ele é que assim, eu estou ali como uma aliada dele, né? E se o animalzinho dele, como a gente já discutiu, como não é tão comum os efeitos colaterais, né? A menor parte dos pacientes vão apresentar os efeitos adversos, nada impede que, se aquele animal for mais sensível, que a gente suspenda o tratamento. Porque eu acho que o importante hoje é realmente, a gente ainda tem essa preocupação com a qualidade de vida. O tempo de vida, claro que é importante, mas eu prefiro que o meu paciente viva 1 ano bem do que 2 anos, às vezes com uma comorbidade séria, não se alimentando bem, né, já não tendo mais o mesmo tipo de temperamento, a mesma personalidade. Então, isso eu passo para o proprietário, que eu quero, na verdade, que ele me dê esse feedback, como esse paciente está em casa, né? Porque eu fico com o paciente em torno de 20, 30 minutos por semana, então é pouco tempo, né? Eu acho que as maiores informações sobre isso, quem vai me passar é o proprietário, né? Isso é importante. Então, eu costumo trabalhar isso, na verdade, como uma parceria. E a pessoa acha, eu vou levar para o oncologista, ele vai ter só um aumento de sobrevida. O oncologista não vai pensar na qualidade de vida do animal. As pessoas têm essa ideia, né? E hoje em dia, muito pelo contrário. Hoje, o que a gente se preocupa muito mais é com a qualidade de vida mesmo. Não teria sentido fazer um tratamento em que o animal sofresse, ainda que a gente sabe que muitos dos tumores que você deve atender, a gente sabe que são doenças de caráter crônico incuráveis. Sim, infelizmente sim. Na verdade, o que eu tento expor para esse proprietário é que eu quero que ele tenha um tempo com qualidade, né? Eu quero que a parceria deles em casa seja uma parceria saudável, né? E não instituir um tratamento onde essa parceria vai mudar, né? Eu quero que ele tenha um tempo, eu quero que ele passeie com o animal, eu quero que ele brinque, quero que o animal tenha essas atividades. Por quê? Isso também facilita com que o proprietário consiga uma adesão ao nosso tratamento. Porque se o animalzinho tiver os efeitos colaterais, o proprietário não vai querer manter esse tratamento, né? Verdade. Agora, doutora Karine, há muitos mitos, né, e verdades sobre a doença, como toda e qualquer doença que nós temos, né? Eu acho que muitas das questões, por exemplo, a pessoa tem medo de pegar a doença do cachorro. Sim. Então tá lá, a cachorra com câncer de mama, a pessoa fala, não vou nem encostar porque eu vou pegar. Isso é possível? Isso como é que é? Fala um pouquinho sobre isso. Não. Isso não acontece. Os tumores, em geral, dos cães não são transmissíveis, exceto os tumores venéreo transmissíveis, mas que se transmite de cão para cão e não para o ser humano, né? Então, isso não acontece. As pessoas têm bastante dúvida também, quando a gente começa o tratamento quimioterápico, se precisa deixar o animal isolado, se não pode encostar na saliva, na urina, nas fezes. Claro que a gente pede os cuidados básicos de higiene. Então, não ter o contato direto com as necessidades desse paciente no período de quimioterapia, não pôr a mão nas necessidades, né? Mas não tem problema, higienização do local, normal. Isso não contraindica, não precisa deixar o animal isolado da família por causa do tratamento. Aliás, falando nisso, como é feita especificamente a quimioterapia? Digamos que eu tenho um cachorro e, no caso, você me diz, olha, precisa fazer quimioterapia. Interna, não interna? Como é que é a medicação? Oral, injetável? Uhum. Bom, muita gente às vezes vem para mim pensando que a quimioterapia o animal tem que ser anestesiado, envolve um aparelho, e não é nada disso. A técnica em si é muito mais simples, a infusão, a medicação é muito mais simples, né, do que se espera.
Então, geralmente, a gente faz um acesso venoso, né, através de um catéter, colocamos esse paciente em fluidoterapia, preparo a medicação no fluxo laminar e faço a infusão lenta dessa medicação, dessa quimioterapia. E existe, a maioria dos quimioterápicos, eles são intravenosos, mas existe também subcutâneo e via oral. Aí depende do tipo de protocolo que a gente vai instituir para esse paciente. A maioria é na veia. A grande maioria, sim. Vai um sorinho que o animal toma, gota a gota, o medicamento. Toma o sorinho, vai para casa. A gente prescreve algumas medicações se tiver o vômito, para evitar qualquer efeito colateral da quimioterapia, mas no geral não interna. Não precisa de internação. Até porque isso envolveria diretamente a qualidade de vida do animal, né? Exatamente. Então, esse é um parâmetro que eu uso bastante também, Marcos. Por quê? A maioria dos nossos tratamentos seria a quimioterapia adjuvante. Então, o que significa isso? É associado a uma cirurgia, por exemplo. Então, a quimioterapia nesse fator, ela tem um caráter preventivo. Nós vamos evitar uma recidiva, evitar uma metástase, mas se o animal, como é preventivo, se ele tem algum efeito colateral que na verdade comprometa a qualidade de vida, e eu considero a internação um dos parâmetros, a gente repensa se vai dar continuidade ou não a esse tratamento também. Metástase que você estava dizendo seria o espalhamento, digamos assim, do tumor? Isso, seria a disseminação do câncer a partir do local primário. Através ou da corrente sanguínea ou da corrente linfática, esse câncer sai do local onde se originou, do local primário, e consegue se instalar em outros órgãos à distância. E como é que é feita a manipulação dos medicamentos quimioterápicos? Há que se ter um cuidado muito grande. Tanto é verdade que, felizmente, hoje existem profissionais da sua especialidade que a gente pode se valer, porque eu sou de uma época, né, há 15, 20 anos atrás, que o veterinário ele tinha que fazer tudo. Era um generalista que tinha que fazer tudo. Felizmente, existem profissionais hoje especializando em cada área, né? Sim. Bom, a manipulação dessas medicações existe um cuidado muito grande, porque no momento da diluição, da gente fazer aspiração para a seringa, pode sim existir contaminação. A principal forma de contaminação são partículas no ar, então a gente inala essas partículas, então a gente tem que ter um cuidado. O ideal é que a gente manipule num equipamento que chama fluxo laminar, onde ele é como um sugador, onde ele vai trabalhar essas partículas. Então ela não vem em contato com a gente. Mesmo assim, dentro desse fluxo laminar, utilização de luvas específicas para quimioterapia, aventais descartáveis. Por quê? Diferente de você fazer uma quimioterapia uma vez por mês, né? Você vai manipular, você não tem uma rotina grande. Às vezes, na nossa rotina, a gente faz 12, 13 quimioterapias em um dia. Então, na verdade, é um efeito colateral que a gente não vê, né? Mas que é um efeito colateral crônico. Isso pode afetar, sim, a nossa saúde. Então, muito cuidado para a manipulação. É um mito ou uma verdade essa relação que o animal ou a doença está ligado com a sua idade? No caso, os tumores só apareceriam numa fase geriátrica do animal, numa fase de adiantado da idade. Ou não, os tumores eles podem aparecer em animais muito jovens? Não existe uma regra. Ainda, o mais frequente na nossa rotina são os animais de meia idade a idosos, né? Mas, infelizmente, a casuística dos animais jovens também estão aumentando, né? Por que acontece mais nos animais mais velhos, né? Então, como o câncer é uma doença, né, na verdade, que é gerada por uma oxidação crônica das células, né, uma lesão celular crônica. Então, com o passar do tempo, os animais mais velhos vão tendo esse estresse celular maior, então aumenta a probabilidade de desenvolver um câncer. Mas não que os jovens estejam isentos. Então, quando a gente atende um paciente, às vezes com 2, 3 anos, e a gente suspeita, não dá para excluir só pela idade, né? E nos mais jovens, o câncer mais comum são os de origem linfática, os linfomas. Então, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, infelizmente, a gente atende paciente nessa situação. Perfeito. Doutora Karine, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores com relação à prevenção da doença ou algo que você entende que é importante para o seu paciente, aliás, para o dono do animal, até para prevenir a doença. Bom, na verdade, assim, o que eu acho muito importante é o diagnóstico precoce. Então, como hoje a gente tem um contato muito estreito com os nossos animais, observou um nódulo na região abdominal, na pele, alguma coisa que foge do normal, não espere, né, não crie essa expectativa de que vai sumir. Na dúvida, procure um veterinário que ele vai te orientar da melhor forma possível, se for necessário pedir algum exame. Por quê? O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento de sucesso.
Então era essa mensagem que eu queria deixar. Quero te agradecer, você ter aberto aí um espaço na sua agenda que é concorrida para vir aqui até o estúdio falar sobre um tema tão importante. Obrigada a você. Doutora Karine, os nossos telespectadores que têm alguma dúvida em relação ao tema abordado, como é que as pessoas elas te localizam? Um telefone, um e-mail, enfim? Bom, meu e-mail é karine@yahoo.com.br. Eu acesso todos os dias e pode ter certeza que a gente vai responder. Muito interessante o assunto, o número de casos, de fato, hoje, eles ocorrem, as pessoas têm muita preocupação em saber como evitar a doença e aqueles animais que estão doentes, como tratá-los. Se você tiver alguma pergunta, uma sugestão de pauta, uma crítica, mande um e-mail para mundianimal@tvmundi.com.br e assista os nossos programas no site www.tvmundi.com.br. Até o próximo programa.